Atenção, equipe de reportagem com a força. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O PM acusado de atirar contra um adolescente no ano passado foi ouvido hoje pela Justiça em uma série de depoimentos que se arrastou ao longo da semana. O primeiro depoimento durou 1h30. Wesley Souza dos Santos contou à Justiça o que teria visto na noite do crime, mas não conseguiu se identificar nas imagens apresentadas pela promotoria. O vídeo mostra a abordagem policial, o espancamento e os tiros contra o adolescente. Ele só foi divulgado em fevereiro deste ano, mas o crime aconteceu em agosto do ano passado. O policial militar Marcos Teixeira, o segundo a depor nesta quinta-feira, identificou todos os PMs que aparecem nas imagens, inclusive o Wesley Souza dos Santos. O policial militar também disse à Justiça que quando apreendeu o menor, ele já estava ferido. Todos os 6 policiais ouvidos esta semana apontaram André Castilho como autor dos disparos. Ele foi o último a prestar depoimento e disse que realmente atirou, mas contra o muro e o chão. Ele afirma que atira no muro e o outro tiro em direção para o chão. Veja bem, eu não consigo, vendo as imagens, visualizar se a bala atingiu o corpo do menor ou não. Até porque, como ele mesmo falou, ponto .40 num corpo de uma pessoa magra como ele e tudo, não ficaria em pé naquela distância. André Castilho também disse à Justiça que é atirador de elite, foi campeão de tiro em competições no Exército e que não teve intenção de atingir a vítima. O juiz Mauro Antoni vai reunir os depoimentos e deve decidir em 15 dias se os policiais vão a júri popular ou não. Nós ouvimos as testemunhas da acusação, as de defesa, e agora, no final, interrogamos todos os acusados. Depois dessa fase, a gente passa para o Ministério Público o processo, o Ministério Público fez as alegações finais. O que é alegações finais? Nas alegações finais é que ele vai dizer se ele entende que todos os réus devem ir a júri, né, ou não. As polícias civil e militar encontraram em Itacoatiara uma plantação com mais de 40 mil mudas de maconha e cerca de 100 quilos de maconha seca, prontos para serem comercializados. 2 pessoas foram presas, Nilcimara dos Anjos e Antônio Pedro. Foram apreendidas 7 espingardas, todas com munição. 3 homens fugiram durante a abordagem policial. 2 deles foram identificados como Sandro e Vasquinho. A polícia ainda prendeu um outro casal durante a operação. Valdemar da Silva e Maria Cláudia secavam 3 quilos de maconha. Essa é a segunda plantação encontrada no Amazonas em menos de uma semana. A outra foi em Anori. A Justiça cumpriu hoje um mandado de reintegração de posse na comunidade São João, no quilômetro 4 da BR-174. Em 4 anos, a invasão tomou conta da área de 150 mil metros quadrados. Proprietário e invasores disputavam a terra na Justiça desde 2007. O mandado de posse foi emitido no mês passado. Na manhã desta quinta-feira, todos foram surpreendidos com a presença da polícia. Cerca de 100 homens da cavalaria da PM e da tropa de choque retiraram os invasores do terreno. Tratores foram usados para derrubar os barracos de madeira e até construções de alvenaria. Os invasores salvaram o que puderam. Quem foi obrigado a sair do local prometeu voltar. Vamos voltar e vamos permanecer aqui. A gente vai querer. Nós queremos justiça de terra para nós morar. Nós queremos terra para nós morar. Os moradores contestam o documento que indica a manutenção de posse para o proprietário. Mas o presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB explicou. A reintegração ou a manutenção, ambas dão o direito de que os proprietários revejam a sua terra. O que é líquido e certo, segundo o despacho do juiz, tendo o entendimento de que o proprietário é realmente o senhor regional daqui do terreno. Todo o material retirado do terreno vai ser encaminhado ao aterro sanitário na M010. A polêmica sobre a concessão de feiras e mercados da capital continua. Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal foi contra o projeto. Mesmo assim, o documento segue para ser analisado por outras 2 comissões da Casa. Foram 4 votos a 2. A maioria dos vereadores da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Manaus foi contra o projeto de lei sobre a administração das feiras e mercados da capital. O projeto está totalmente equivocado, tecnicamente e com agravante a mais.
né, direcionando para grandes empresas e deixando fora do mercado de trabalho os feirantes da cidade de Manaus. Se o prefeito tiver humildade, ele retira o projeto e passa a discutir efetivamente com os feirantes. Os parlamentares da base do prefeito, Leonel Feitosa e Mitoso, foram os únicos a votarem a favor do projeto. Mas como ele não foi reprovado por unanimidade, o documento segue para a plenária e análise de outras 2 comissões da casa. Representantes dos feirantes foram chamados para acompanhar a reunião e, quando questionados sobre o projeto, pediram a retirada da proposta. Sinceramente, é apresentar emendas ou é retirar o projeto de Paulo? Ele, o amazonino, foi questionado na audiência pública que ele ia dar prioridades, ia mandar uma emenda dando prioridades aos camelôs. Ora, isso não existe. Segundo a Prefeitura de Manaus, o projeto é para reduzir despesas do poder público e melhorar as feiras e mercados da cidade. No ano passado, com água e luz foram gastos mais de 3,5 milhões de reais. Com a concessão, o investimento viria das mãos da administração privada. Infelizmente, algumas pessoas estão usando esse projeto para manobrar os feirantes de maneira errada, de maneira errônea, o que diz respeito ao projeto. Eu já falei, o prefeito já falou, que os feirantes têm prioridade, que os feirantes vão ter amparo. Os feirantes comemoraram a decisão da maioria, mas ao final da reunião, protestaram contra os parlamentares que são a favor da medida. Segunda-feira, a maioria dos vereadores se posicionaram contra a aprovação do projeto. Então, eu estou confiando neles. Eu acredito que o prefeito tem a maioria aqui, mas os vereadores sabem que esse projeto aqui é um mal para a cidade de Manaus, do jeito que está. Nós queremos, sim, reforma na feira, mas não é desse jeito, privatizando. A presidente Dilma Rousseff decidiu demitir Nelson Jobim do Ministério da Defesa. O ministro teria dito em entrevista à revista Piauí que Ideli Salvati, ministra das Relações Institucionais, é fraquinha e que Gleisi Hoffmann, ministra-chefe da Casa Civil, não conhece Brasília. Em Tabatinga, onde participa da assinatura de um acordo para reforçar a segurança na fronteira entre Brasil e Colômbia, Nelson Jobim negou que tenha criticado a atuação das ministras. Ele disse ainda que as informações publicadas são parte de um jogo de intrigas para tentar desestabilizá-lo. Jobim volta ainda hoje para Brasília. Daqui a pouco, deputados aprovam reajuste de 8% para servidores da saúde. E ainda, na época mais quente do ano, temperatura pode variar de um bairro para outro. Saiba por quê depois do intervalo.